Oferecimento Instituto de Oncologia de Macaé. No ar, mais um quadro Oncologia em Foco e mais uma vez recebendo o Dr. Frederico Barbosa, oncologista. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aqui com muita disposição para conversarmos aí sobre os direitos do paciente com câncer. Pois é, e a gente está falando com relação a direito de informação, né, doutor? A gente sabe que os pacientes que recebem diagnóstico têm alterações psicológicas importantes, né? Então, como abordar esse paciente? Isso nós já falamos e é público que o diagnóstico de câncer traz muitos problemas psicológicos e que todos os pacientes passam por isso. A principal sensação é uma sensação de medo, é uma sensação de angústia, medo da morte. A pessoa transforma o diagnóstico naquilo que ele acha e que tem na imagem relacionado ao câncer. Então ele nega inicialmente, ele não acredita que possa ser com ele. Alguns pacientes têm um sentimento de raiva, por que aconteceu com ele, e posteriormente isso pode evoluir para um quadro de aceitação. É muito importante para que o paciente, o profissional, identifique essas fases e que possa trabalhar profissionalmente nisso, né? Entender aquele momento que o paciente está passando e agir de acordo com aquela fase. É muito importante também a forma como se dá o diagnóstico, né? Então existem técnicas, existem experiências, habilidades. A gente não pode dar diagnóstico a um paciente com câncer, dizer, olha, o senhor está com câncer e ir embora, né? E aí as dúvidas, os questionamentos, você precisa ter uma qualificação, entender como aquilo vai evoluir, quais são as perspectivas de tratamento, ter um ambiente adequado para isso, ter tempo para a informação. Então, o paciente com câncer ele tem o direito de ser informado e bem informado sobre a doença. Então, isso deve ser cobrado de toda a equipe que o atende. E nós, profissionais de saúde, temos que estar cada vez mais preparados para essa tarefa. E aí a gente fala mais uma vez, igual ao quadro da semana passada, da importância do papel da família no momento desse, né? Sem dúvida, a família é fundamental. A família, ela adoece junto com o paciente, né? E às vezes sofre até mais do que o paciente. Então, nós chamamos unidade de cuidado, não é só o paciente. Feliz é aquele que tem uma família do lado. Eu considero, em oncologia, existem vários fatores prognósticos para a cura, para o controle da doença. Para mim, um dos mais importantes, isso não está em nenhum tipo de livro, mas é o que a gente avalia na parte clínica. Quem tem uma filha, uma esposa, mãe, amigo que cuida, esse paciente tem uma evolução completamente diferente. É importante frisar que o centro da atenção é o paciente. O direito da informação é o paciente. Ele tem direito de ser informado tudo o que ele quiser saber. Ocorre que muitas vezes, pelo abalo emocional, nós profissionais precisamos entender que ele também não está no momento de receber algumas notícias. Então nós devemos utilizar uma técnica que é muito importante que diz: o limite da informação é aquilo que o paciente quiser saber. Se ele te pergunta, você responde. Se ele não te pergunta claramente, você espera um momento adequado, porque esse momento deverá surgir. E aí, mais importante ainda, o contato do médico com o familiar, né? Sem dúvida. É muito comum na prática oncológica, a família fica tão desestruturada, né, que nos procura antes do paciente e nos pede para esconder, para não falar, no sentido de preservar a pessoa, né, do sofrimento. Ele está sofrendo tanto que ele não quer que o seu familiar também sofra. E a gente tem que ter habilidade para explicar isso, que vai respeitar isso, mas que não pode mentir para o paciente, informar a realidade para a família e mentir para o paciente. Não é assim. A gente tem que chegar num consenso de uma maneira adequada, equilibrada, madura e aos poucos informando a todos, porque na verdade quem vai definir se aceita o tratamento, se aceita a cirurgia ou até se não quer tratar adequadamente é o paciente. Ele é que tem que decidir. Não adianta filho decidir, esposa, mas de uma maneira habitual, não costuma ter problema nisso, basta a equipe ter um pouco de equilíbrio, maturidade, experiência, que isso costuma fluir de uma maneira adequada.
Agora, todos nós temos o direito de sermos acolhidos, bem tratados, principalmente um paciente com um diagnóstico do câncer. E a gente também merece e tem o direito de ter um tratamento de qualidade, né, doutor? Sem dúvida, esse é um direito fundamental, está na Constituição brasileira, especialmente na área do câncer, né? Felizmente, existem vários centros no Brasil, o governo custeia o tratamento oncológico, cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, é feito um investimento maciço, não é o ideal que se deseja, mas felizmente isso é garantido a toda a população brasileira. Então todo paciente com câncer, ele precisa ser atendido por uma equipe especializada, num centro credenciado pelo Ministério da Saúde, pelo sistema de saúde, para ter acesso ao atendimento especializado e multidisciplinar. Não é só o médico, ele precisa de assistente social, de psicólogo, de enfermeira, de nutricionista, para que possa ter essa abordagem adequada. Agora, doutor, o paciente que queira ter acesso ao prontuário, a atestado, a laudo, ele tem esse direito? Isso é um direito absoluto de todos os pacientes, e especialmente o paciente com câncer. O prontuário médico pertence ao paciente. Está sob a guarda da instituição hospitalar onde ele é atendido. Então, ele tem o direito absoluto de pedir laudo, relatório, cópia do prontuário. Na área de oncologia é uma coisa que a gente tem que estar muito aberto para isso, que é a questão da segunda opinião. Então, nós, oncologistas, precisamos respeitar, aceitar e até sugerir em alguns casos. Nós damos a nossa opinião e sugerimos, se ele quiser ouvir a opinião de um outro profissional, isso de forma nenhuma é entendido como desconfiança na equipe ou está duvidando, não. Isso é importante para que ele tenha segurança naquilo que está sendo proposto. Agora, o paciente que tem o câncer, como é que fica com relação à questão do FGTS, né, a imposto de renda? Ele tem direito também a transporte? Quando se faz um diagnóstico de câncer, além da questão emocional, existe uma questão prática pessoal, né? Muitas vezes você precisa afastar do trabalho, a sua remuneração diminui, precisa de algum familiar que se ausente do trabalho para cuidar dele, ele vai precisar de exames, ele vai precisar de remédios que muitas vezes eles podem não obter no sistema público. Então existe uma questão prática de dificuldade financeira. E, felizmente, existe uma rede de proteção social no Brasil, no sentido de proteger esses pacientes. Então, isso é uma obrigação, a informação. As equipes que tratam de pacientes com neoplasia nos centros precisam, já na primeira consulta, ter uma abordagem desses direitos. Porque, às vezes, a gente encontra paciente em tratamento por um longo período e ainda sem saber que ele tem acesso àqueles direitos. Então, por exemplo, atendimento prioritário, o paciente com neoplasia, ele tem atendimento se ele tem algum processo judicial. Ele tem direito, se ele recebe fundo de garantia, ele ou algum dependente dele pode fazer a retirada total desse recurso para custear o tratamento. Imposto de renda, se o paciente é aposentado, se o paciente ele recebe uma pensão, ele pode deixar de ser descontado o imposto de renda. Isenção de IPTU em vários municípios, no município de Campos tem isso, então existe um formulário que ele pode isentar disso. A questão de transporte gratuito também. Então é muito importante que esses pacientes que têm câncer, que têm neoplasia, ou seus familiares que estão nos assistindo, que têm alguns amigos, que divulguem isso, que fale isso para os pacientes, que eles possam buscar nos serviços onde eles fazem o acompanhamento essa informação. Porque para cada tipo de benefício existe um tipo de laudo, com determinadas características, que nós temos a obrigação de fornecer. Então, que eles busquem isso, nós estamos preparados para isso e devemos estar preparados e mostrar o caminho para que eles busquem esses benefícios que faz muita diferença. Doutor Frederico, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, foi uma satisfação e até o próximo programa onde vamos abordar o tratamento do câncer, inclusive abordando a questão da pílula contra o câncer.